Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Associação Espírita Messe de Amor, localizada aqui em Ponta Grossa, no Paraná. E dando continuidade ao projeto Jesus, Luz das Nossas Almas, estamos estudando essa obra de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, que é uma benfeitora, que foi escritora e que é uma admiradora estudiosíssima das passagens de Jesus aqui no planeta Terra. Então, a Amélia, o espírito, né, de Amélia Rodrigues, vem nos trazer grandes ensinamentos, grandes reflexões. E assim, vamos dar início, então, ao capítulo Jesus e Maternidade. Então, sabemos que tudo é por Deus, é por Jesus. Então, antes de iniciarmos os comentários, agradecemos a Deus pela dádiva das nossas vidas, graças a Deus por tudo que recebemos, graças ao bom Deus pela doutrina espírita que nos esclarece e que nos oferece um processo de regeneração, um processo educativo. Então, agradecendo por tudo, rogamos a Jesus, que é o divino Mestre, que é a luz do mundo, que possa nos conduzir os estudos, nos iluminando a todos. Que esses momentos, né, que aqui passaremos, possamos, de alguma forma, primeiramente auxiliar a nós mesmos, mas compartilhando os estudos, que alguém possa se beneficiar com a mensagem do Espírito Amélia Rodrigues pela mediunidade de Divaldo Franco. Então, a mensagem 5, Jesus e a Maternidade, Amélia Rodrigues vem nos falar da natureza, aquele ar balsâmico que vinha do mar, aquele contexto da natureza que ela inicia falando, né? E daí vem nos trazer a presença ali de Jesus na beira da praia, mas eu vou pedir licença para iniciarmos com a leitura. Aqueles que eles escutavam o verbo renovavam-se e a nobre cantilena das suas palavras prosseguia repercutindo no ádito das almas, sendo transferida de boca a ouvido, assinalando o início da comunicação elevada pelo impregnar do amor. Aqueles dias, aquelas circunstâncias jamais se fariam repetir, e o conteúdo das suas palavras nunca mais seria ouvido da forma como foi enunciado e vivido. A multidão, então, nós sabemos, principalmente através dos livros de Amélia Rodrigues, que sempre quando Jesus vinha a ter ali com aquelas pessoas tão sofredoras, vinham multidões de pessoas ali se acercando de Jesus para de alguma maneira serem tratados, renovados, né? Então a multidão já se houvera dispersado, permanecendo as estrelas coruscantes, pontilhando o velário da noite com os seus focos reluzentos. Aí aqui que eu gosto tanto de ler, né, assim o relato da Amélia Rodrigues, da benfeitora, né, Amélia Rodrigues, sopravam as brisas trazidas pelas aragens do mar, amenizando a paisagem do dia que fora ardente. As criaturas atendidas que haviam encontrado diretriz trouxeram novos candidatos ao amigo divino, que não cessava de socorrê-los. Então, o eco da mensagem doce e enérgica se espraiava desde as planuras do Esdelon até os altiplanos do Hermon. Então, ela localiza geograficamente, Amélia Rodrigues fala do ar, mas o que vai muito profundamente é no sentimento das pessoas, naquele atendimento com tanto amor, com tanto respeito a todos que ali chegavam.
Após a estafante jornada das horas passadas, o rabi afastou-se para uma parte solitária da praia e mergulhou em profundo cismar. Então Jesus, imagine quantas horas ali Jesus atendendo a multidão de sofredores, aflitos, dos desesperados, todos aqueles excluídos da sociedade, vinham então ali ter com Jesus pedindo, né, o socorro ao doce Rabi da Galileia. Então, o silêncio daquele momento, que nos livros de Amélie e de alguns outros autores de espíritos, espíritos que trazem a mensagem de Jesus, fala desse momento de recolhimento, desse momento de introspecção profunda, de elevação de Jesus, né? Que é a luz do mundo. Então, Jesus sentia essa necessidade de se afastar ali daquela aglomeração de pessoas e se refazer, aquela comunhão com Deus, né? Então ele estava ali no momento afastado, naquela introspecção, quando o silêncio se fazia interrompido pelas onatopeias da natureza, onomatopeias da natureza, né? Os sons vindo da natureza, do mar, os passarinhos, né? Tornara-se moldura viva, na qual a figura do mestre se destacava, irradiando diamantina claridade. Sem que fosse percebida, uma mulher acercou-se de Jesus e, após fazer-se notar por ele, desculpou-se da imprudência de o perturbá-lo. Mas vejamos a elevação de Jesus, né? Que é o modelo e guia da humanidade. Ele, naquele momento solitário, ele se volta para conversar com a mulher com o maior carinho, com o maior respeito possível, né? Claro, por exemplo, se tratava do nosso Mestre Jesus. Sem mais delongas, o interrogou: sei que tu vens de Deus e posso perceber-te a grandeza que me fascina e emociona. Tenho sede de amor e me encontro corroída pela vérmina da animalidade. Tenho amado e não logrei a honra de fruir o amor. A vida, desde há muitos anos em que fui dilapidada nos meus sentimentos de mulher, nega-me o que venho procurando: a paz. Olha, isso achei importantíssimo. Ela estava procurando a paz, que parece fugir de mim, onde quer que eu me encontre. Que fazer, Senhor, para viver a felicidade? Então vejamos, havia na voz da estranha notas características de melancolia e de sofrimento, demorado, que as palavras não conseguiam exteriorizar. Então, fazendo um parênteses agora, então vejamos, ela vinha procurando na sua vida a paz, ser correspondida pelo amor, né? O amor verdadeiro que vivifica, que fortalece, que estrutura uma família. Então essa mulher se aproxima de Jesus abrindo o seu coração e dizendo que ela procurava, né, um amor verdadeiro e não foi correspondida. Mas ali, quando ela se aproxima de Jesus, né, ela faz essa pergunta: que fazer, Senhor, para viver a felicidade? Aí aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que nos traz o ensinamento aqui da felicidade não é deste mundo. Se procurais na florida juventude, nas ilusões terrenas, nas paixões, no poder, nos tesouros terrenos, nada disso é a estruturação, o fortalecimento para o cultivar da felicidade. Tudo isso que parece a florida juventude, tantas experiências que o ser pode viver,
não oferece a verdadeira felicidade. Então, essa mulher, quando se aproxima de Jesus, ela já vem com o sofrimento, né? Ela vem procurando o que ela deveria fazer. Então, a verdadeira felicidade, ó, e ela falou a palavra paz. A verdadeira felicidade se encontra, então, numa paz de consciência, na sensação de servir o próximo, de ajudar a todos, né, que precisam de atendimento, seja físico, material, ou uma palavra de amiga, uma palavra amiga, de socorro, né? Então, nós vemos aliando que a nossa benfeitora Amélia Rodrigues traz aqui neste livro, nós vemos também a correlação com os ensinamentos da doutrina espírita, que vem nos trazer essa certeza absoluta da imortalidade do espírito, né? O espírito imortal. Então, imaginemos a felicidade desse encontro com o doce Rabi da Galileia. Mas dando continuidade, então o mestre relanceou o olhar transparente pela paisagem aureolada de paz e indagou-lhe por sua vez: que vês em derredor? Que vês? Examina a terra arrebentando-se em flores, frutos e verdor, o rio cantante enriquecendo as margens de vida, o humus discreto renovando o subsolo e os astros, né, no universo, fulgurando ao longe. Em tudo, a ordem, o amor, a transparência da misericórdia do Pai. Olha que importante, em tudo a ordem, em tudo a transparência da misericórdia do Pai, ensinando equilíbrio e vida. E isso nós levamos às vezes a vida procurando o equilíbrio, o pensamento da gratidão, o cultivar da paz na intimidade. Tantas são as propostas que a gente aprende, nós, né, aprendemos com o roteiro do Evangelho. O que parece caos, né, caos, dor, sofrimento, transforma-se em bênção. O que aparenta transtorno, né, desequilíbrio, se converte em paz, porque em tudo vige a sabedoria do Criador. Em toda a natureza, em todo o planeta, né, no sistema solar, tudo segue uma ordem, um equilíbrio. E toda essa renovação das plantas, o nascimento de árvores, nascimento de de mais crianças, de famílias, segue então a proposta da misericórdia de Deus. Não relaciones dores, nem apresente mágoas. Dores, mágoas, enganos que tivemos, nós, enquanto família e humanidade, quantos desacertos, quantos desequilíbrios e quanto aprendizado. E a oportunidade do aprendizado, da renovação íntima, reforma íntima, né? Aqui nós estamos vivenciando, através da leitura, um momento que essa mulher procura estabelecer um ponto de partida para a sua reforma íntima, para a sua nova proposta de vivência na Terra. Levanta o olhar para cima e avança para o futuro. A criatura, surpreendida pela resposta amorosa, volveu a interrogação. Compreendo, sim, a grandeza da divina criação. Não obstante, delinqui. E do meu delito nasceu-me um filho que no momento constitui-me motivo de inquietação e desespero. Então ela é muito sincera a Jesus. Teve um momento da vida dela, que de certo ela teve algum desequilíbrio emocional, não era a circunstância que ela esperava. E Jesus não julgou.
Jesus, né, o espírito que é mais evoluído, modelo e guia da humanidade, ele não julgou. E ele oferece um novo roteiro, uma nova perspectiva de vida. Então ela compreendia a grandeza de Deus, mas ela não estava feliz, porque ela esperava o amor. E ela se culpava, né, pelo nascimento desse filho. Mas vejamos o que Jesus vem oferecer na sua resposta. A mulher é sempre mãe. A relva que cresce sobre os escombros oculta as suas deformidades e disfarça suas imperfeições, modificando a erma expressão dos destroços. Abençoada pela maternidade, que é sempre dádiva do Pai, honrando a vida. Um filho, em qualquer circunstância, é uma estrela engastada na carne, com a oportunidade de espalhar claridade pelo caminho. Então, Jesus ressalta a missão da maternidade. E essa mulher, ela teve o filho. Nós sabemos que agora, na atualidade, há uma grande discussão sobre a questão da mulher ter o direito, né, de praticar o aborto quando necessário, mas há uma grande discussão e alguns países aceitam. Mas nós, espíritas, que compreendemos as leis de Deus, o planejamento prévio que existe no plano espiritual, preparando aquele espírito que vai reencarnar naquele grupo familiar, fazer que as equipes espirituais fazem todos aqueles ajustes para o momento certo, aquele espírito vir trazer aquela alegria. Mas também sabemos que há gravíssimas provações, sofrimentos, mulheres que vivem na extrema miséria, sem condições, mulheres que foram maltratadas pelos seus companheiros. Então são muitas condições que fazem muitas mulheres na atualidade perderem aquele despertar, né, do amor, daquele despertar da ligação da criatura ao Criador e dar oportunidade ao Espírito. Mas como nós estamos nesta obra, Flores no Caminho, analisando ali naquele contexto de Jesus, com aquela senhora ou aquela moça, né, e ali naquele momento, Jesus acolhe, ele dá o acolhimento, ele valoriza aquela mulher. E é isso que a sociedade atual precisa ter, essa consciência de valorização à vida, valorização às mulheres, cuidar, acolher, dar a oportunidade, né, dar toda a estrutura para que ela possa então ter o seu filhinho sem passar os percalços, os sofrimentos. Mas fizemos essa ponte, né, lá da época de Jesus com a atualidade, mas ressaltamos o direito à vida, o direito ao cuidado, ao carinho especial à gestante. Mas voltando, graças a Deus que existem tantos grupos, ONGs, que dão todo o apoio, toda a assistência para aquelas mulheres que foram maltratadas, espezinhadas, né? E conseguem muitas e muitas vezes superar as condições tão depreciativas, tão tristes, e muitas optam pelo entregar a adoção. Quando há a questão do livre-arbítrio. Né? O Livro dos Espíritos vem nos ensinar muito sobre a questão do livre-arbítrio, que muitas são as condições que nós não temos o direito de julgá-las. Mas aqui no livro, pela benfeitora, Jesus valoriza, enaltece, a mulher é sempre mãe.
E ele fala, abençoada pela maternidade, que é sempre dádiva honrando do Pai, né, de Deus, honrando a vida. Um filho em qualquer circunstância é uma estrela engastada na carne, com a oportunidade de espalhar claridade pelo caminho. Enquanto houver crianças e mães na terra, o amor divino estará cantando esperanças para a humanidade. Não há, importantíssimo ressaltar aqui, não há filho do pecado nem do delito, pois que todos eles são dádivas da vida à vida. Esquece as circunstâncias da chegada do querubim, que bate à porta do sentimento. E levanta-te, olha que proposta, levanta-te com ele, avançando no rumo do infinito dos astros. O espírito imortal que recebeu aquela dádiva de uma chegada de um espírito que muitas vezes vai trazer diretriz para a sua vida, esperança, e que com a misericórdia de Deus tudo irá, né, melhorando. Então ele diz, levanta-te e segue com ele, porque um filho é sempre uma dádiva. Então é uma alegria a valorização da mulher, a valorização da maternidade. Uma imensa serenidade vestia a natureza. A mulher mãe, emocionada, procurou os olhos de Jesus por entre a visão nublada de lágrimas e fundiu-se na luminosidade que deles fluía, dúlcida e pura. Levantou-se. E isso aqui é uma afirmação. Reage, levanta-te, né? Levanta-te, anda. Busca a tua felicidade, a tua paz interior, né? Não desanimes, né? Mesma coisa, não desanimes. Siga adiante. Então levantou-se em discreta reverência e preparou-se para sair. Não saberia dizer se o ouviu falar ou se o escutou na acústica da alma, via pensamento. Então, é uma passagem para a eternidade desse espírito imortal, né? Amélia Rodrigues, ela nos traz as informações das vivências de muitas pessoas ali junto com Jesus e que superaram todas aqueles desafios diários, aquelas lutas mais árduas e estão muito mais à frente no progresso evolutivo. Então Jesus reergue o ânimo, né? Vai filha e ama. A maternidade é a mais elevada concessão do nosso Pai, demonstrando que o mal jamais triunfará no mundo, porque enquanto houver um coração, um sentimento maternal na terra, o amor ateará fogo purificador e a esperança da felicidade jamais se fanará. No longe do tempo, ecoariam os conceitos do Filho de Maria, no longo do tempo das reencarnações, né? Ecoaria os conceitos do Filho de Maria, a mãe por excelência, sustentando a mulher no ministério da maternidade por todo sempre. Então é a graça de Deus, a oportunidade da maternidade que nós sabemos, há muitas, milhares de famílias que se iniciam estruturadamente, né? Com um lar, com condições de trabalho, de dignidade para manter-se uma gravidez, manter-se um bebezinho, informação, depois todos os cuidados com a educação. Então nós sabemos que há, mas também há muitas condições paupérrimas de desestrutura familiar, de condições que nós nem podemos avaliar. Então há uma necessidade do quê? Da solidariedade cristã, do auxiliar, apoiar e valorizar.
E também, através dos ensinamentos, nós compreendemos que muitas e muitas vezes há mulheres que não se tornam mãe na presente encarnação ou nas que já passaram, né? Às vezes é alguma pessoa, uma tia, alguém que não se tornou mãe assim do próprio ventre, mas é tão dedicada, é tão interessada de auxiliar a família. Quantas moças, mulheres são extremamente dedicadas cuidando das suas mãezinhas idosas. Quantos pais idosos, né? Que agora quanto que nós sabemos do mal de Alzheimer. Então, às vezes, são mulheres dedicadas, abnegadas, usando as palavras aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Devotamento, abnegação, não só mulheres, homens também, que são despertam aquele amor maternal, muitas vezes por um vovozinho doente, uma avó, uma mãe, um pai com Alzheimer. Então, nós compreendemos que o espírito imortal pode ir desenvolvendo as suas potencialidades de amar, vencendo as dificuldades do caminho terreno, né, que são inúmeras. E outro exemplo que lembramos é a de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, né? Que o Chico Xavier, ele desenvolveu essas potencialidades do amor maternal, porque ele amava todos aqueles irmãozinhos sofredores do caminho que vinham ali no centro espírita. Ele atendia longas filas com maior amor, maior devotamento. Divaldo também com a Mansão do Caminho, atendendo inúmeras crianças. A irmã Dulce, né, que trabalhava em benefício das pessoas enfermas, todas necessitadas, e ela atendia com devotamento, com amor maternal. Por isso se elevaram tanto, né, na condição de espíritos evoluídos, porque desenvolveram esse potencial do amor verdadeiro. Então, muitas vezes, né, lembramos isso, muitas vezes na presente encarnação, muitas mulheres não tiveram seus filhos do seu próprio ventre, né? Não deram a luz, mas também pela alegria da adoção, conseguiram trazer ao lar, constituir família de filhos de outras mães. E que passaram a amá-lo, se dedicar. Quantas pessoas que estão neste momento com família constituída por filhos que entraram na fila de adoção e pela lei conseguiram então adotá-los como filhos legítimos, filhos e filhas legítimos. Então são as bênçãos das oportunidades que recebemos aqui no planeta Terra. Mas, ficando por aqui, então, no longe do tempo, ecoariam os conceitos do Filho de Maria, a mãe por excelência, sustentando a mulher no ministério da maternidade por todo o sempre. Então, agradecemos muitíssimo a atenção de vocês, aqueles amigos que acessarem a Associação Espírita Mestre de Amor. Agradecemos muito a oportunidade, agradecemos a Deus pela misericórdia infinita do nosso Pai, pelos estudos que podemos ter através desses livros. Agradecemos a o Espírito de Amélia Rodrigues, que nos relata tantos detalhes da natureza e a presença, o olhar de Jesus às criaturas tão sofredoras do caminho. Muito obrigada à equipe da Messe que nos convidou e um grande abraço aos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Muita paz. Que Jesus nos inspire a cada dia e que Deus nos dê essa oportunidade renovada de aprendizado. Graças a Deus que assim seja. Muita paz.